a Ana Mendes, Larissa. e a Cíntia, nossa convidada hoje. E aí, Cíntia? E aí, Ana, Larissa, boa noite. Boa noite. Cíntia, trouxemos você aqui hoje para falar de um assunto Que talvez seja difícil de ser falado, de ser ouvido, mas necessário para os tempos que a gente vive hoje. Então é o seguinte, conta um pouquinho da sua história, se apresenta e conta aí como é que foi as suas experiências da vida com o nascimento dos seus filhos. Então, eu tenho 2 filhos, o Pedro Lucas, de 20, a Esther, de 5. E o parto do Pedro Lucas foi uma bênção, a gestação dele, embora naquela época, né, muito precoce, mas foi uma bênção a gestação, o parto normal, e 45 minutos de trabalho de parto, quase que cuspiu o menino. Não. Conta mais desse parto, quero detalhes. Não, eu tava, do Pedro Lucas, eu tava no aniversário do meu avô, comendo o mundo, e aí passei mal, fui pro hospital. 45 minutos depois. 45 Qual minutos o depois, o segredo? menino já tava no meu Gente, braço. Eu acho que olha é idade, né? Não sei. Conta. Qual o segredo? Porque daquela época, 20 anos, você não cuida de nada, você só tá assim, eu tô grávida. Você tava com quantos anos? 20 anos. Aí passou, foi rapidinho. Aí, quando eu assustei, o menino já tava querendo mamar meu peito, eu tô assim, meu Deus, como que eu faço? Gente, deu relógio. Aí que ajuda bastante, né? Caramba, né? 20 eu anos. acho que foi, né? Porque eu saí do hospital carregando o menino com calça jeans. Tava vestindo calça jeans. Meu Deus. Eu vou demorar uns 3 meses pra entrar numa calça jeans. Não, do Pedro Lucas foi um negócio assim. com 20 anos e o parto foi Muito rápido. Foi. Mas como é que foi a sua experiência? Porque foi um parto hospitalar. Como é que foi a sua experiência com o parto do Pedro Lucas? Inclusive, charado meu, Pedro Lucas. É um amor demais. O parto dele, embora naquela época não se falava, né, em parto naturalizado, parto natural, em doula, não existia isso, né? E a gente também não ficava na posição mais confortável para gestante. A gente realmente ficava deitado, com as pernas para cima, assim. Só que mesmo não tendo essa orientação naquela época, ainda assim foi um parto maravilhoso, né? Eu fui muito bem recepcionada lá no hospital na época, os médicos me atenderam de uma forma muito maternal, não sei se por causa da idade, né? Porque às vezes eles olhavam assim, muito nova, que não sei o quê, não vão causar trauma, não sei. Mas foi uma bênção, tanto que, assim, a parte mesmo que todo mundo fala assim que doía, a médica falava assim comigo, ó, você já tá tendo contração, já tá, né, com 8 centímetros e tal, na hora que você sentir uma dor insuportável, é a hora. E eu fiquei o tempo inteiro esperando a dor insuportável. Que não vinha. Chegava. Aí a médica falou assim, gente, tá chamando, que não sei o que eu tava atendendo outras também, né? Ela foi lá e falou, deixa eu dar uma olhada. Tá nascendo. Tá nascendo. E assim, já tá tranquilo, tipo, cadê a dor? E eu tô assim, eu senti a dor, só fazia assim, ó. Ai. Passava. Voltava a dor, eu ficava, nossa, dói, né? E eu, mas sério, tá tranquilo? Tava esperando, tranquila. Uai, tô esperando a dor terrível. Aí eu falei assim, Cíntia, a cabeça já tá apontando. Aí na hora que, isso eu no quarto, na hora que desceram, foram passar de parto e tal, aí que me colocaram, nem sei o nome daquele negócio, você põe a perna pendurada assim, você quer que te ajuda? Eu não sabia o que era. Lógico, né? Aí veio uma mulher enorme de uma enfermeira e fez assim na minha barriga uma vez assim, vapo. Pelo amor de Deus, sai de cima de mim, você vai me quebrar. Preciso de ajuda, não. Aí a mulher saiu, mas foi só uma vez, porque eu não sabia o que era a tal ajuda. Aí saiu, ela falou assim, Cíntia, só faz força, na hora que você sentir dor, faz força. Fiz 2 vezes, acabou. O menino saiu. Deus. Esse é o parto que toda mulher quer ter. Você chegou no hospital com 8 centímetros, foi isso? Cheguei com 5. E você não tava sentindo nada? Antes de ir pro hospital? Não. Eu tava sentindo assim, uma dorzinha de barriga. Parecia vontade de ir no banheiro. Uhum. E minha bolsa dele não estourou. Estourou na hora que eu fiz a primeira força pra ele sair, aí ela estourou. Eu já tava lá no expulsivo, o menino quase nascendo já. Ela estava num aniversário.
procura um Tava. aniversário um pouquinho antes do... Alguém faz um aniversário aí, fazendo favor, no início de setembro, me convida. Porque ter eu que quero estar reproduzir maquiada. isso aqui. Eu já vou parir um Pedro Lucas, então tem que ser rápido assim também. Tem que ser fácil assim também. Foi. Aí, senti nada. Senti uma cólicazinha. E como tava muito próximo, vinha uma dorzinha. 3 segundos depois, outra dorzinha. 3 segundos. Aí eu liguei pra mim, pessoal, de 3 em 3 segundos. Mas é uma dorzinha, parecendo que eu tô com vontade de ir no banheiro. Uma dorzinha. Uma dorzinha, tranquilaça. Só que ela falou assim, não, já pode subir, porque já tá nos dias do menino nascer. Tava com quantas semanas? 39. É. Já tava no dia de nascer. E quando eu fui na médica fazer o exame e o tampão saiu lá. Então, assim, eu mesma não vi o tampão. Quem viu o tampão foi a médica. Ela falou assim, ó, a gente vai demorar aí uns 10, até 10, 15 dias, porque não significa que o tampão saiu e vai médica nascer. deixou Let it go também, né? Sem pressão, é por isso que o negócio Não foi. é. Porque, tipo assim, ela já sabia que não significa o tampão saiu, o neném vai Uhum. nascer. Não significava isso. E eu não sabia o que era, né? Na hora que ela foi examinar para ver se tinha dilatação, é que ela viu que o tampão já estava ali, E essa foi a Eu- primeira experiência. primeiro. Foi bem natural mesmo, né? Porque você não tinha nem acesso a esse monte de informação que você tem Não, hoje. Não tinha internet. Então foi um negócio natural, aconteceu, né? tudo. Com a sorte da equipe, né? Foi. Que tratou muito bem. Super bem. Todo- Em contrapartida do apertão aí no topo da barriga, mas Mas é porque eu não sabia, né? E sempre vem assim, né? A ajuda sempre vem assim. Aquele movimento que a gente chama de violência obstétrica sempre vai vir com uma ajuda. Deixa eu te ajudar. ela vem mascarada por um ajudar. sorriso, né? É. Você quer uma ajudinha? Vem Mas cá. Naquela época se fazia, assim, não tinha. Não, não Naquela tinha. época não se tinha a orientação de hoje. Naquela época se fazia dessa forma. Mas olha que interessante. Aconteceu tudo de forma natural, mesmo sem ter Tudo. esse conhecimento que você tem hoje. Só prova o seguinte: as mulheres sabem parir. É. As mulheres sabem parir. E não importa a idade. Você É, vai gente, o saber parto fazer. acontece. É um negócio que vai. Você precisa pôr pra fora. Entrou, tem que sair, né, gente? Entrou, tem que É. sair. E A sai gente fácil. a gente até falou isso no episódio passado. Quem não assistiu, assista. Que entra uma coisinha pequenininha que a gente nem vê, né? E vai nascer um ser humano. Então, assim, nasce um bebezinho todo formadinho. Tem que nascer, ele não vai ficar ali pra o resto da vida ali dentro, né? É. Bom, eu espero realmente. A Ana. Gente. Pra quem não sabe, a gente tem uma gestante. Eu tô grávida aqui, ó. Tô com quantas semanas eu tô, não, gente. Mas eu tô grávida. Me preparando Pra parir também, né? Já vai ser o terceiro parto normal. É o primeiro bebê do podcast. Isso quer dizer que vai ter o próximo? Não. Oh! Não, gente, peraí. É o primeiro bebê aqui na mesa do podcast. Tá no episódio passado. Teve Tá a disfarçando. Não, no episódio passado teve a Poliana também. Mas é o primeiro bebê do podcast. A Poliana tava com o segundo. Tem a Dai, né? Tem a Cíntia também visitando aqui. A Ana, né? O marido tá Até que hoje ele... É bem agora, né? o primeiro. O podcast já nasceu com um bebezinho ali no ventre. É, e vem mais. Senti no ar. Aguardem novidades. Essa foi a experiência. Número 1. Foi. Né? Nós temos 2 bebês, 2 filhos. Conta pra gente a experiência número 2, há 5 anos atrás. Então, como o Pedro Lucas tinha sido de uma forma bem precoce, né, num susto, né, de um relacionamento, de um namoro, e, né, eu sonhei a vida inteira em ter um bebê que eu fosse falar assim, ai, tô grávida, e todo mundo assim, ai, que lindo, né? Sempre sonhei com isso. Então, quando eu casei e tudo com o Cris, e a Esther foi uma revelação, foi um sonho, uma revelação, eu esperava demais. Então, eu me dispus, me entreguei demais à gestação. Fiz tudo. Dieta balanceada, a musculação acompanhada, né? Malhei até 2 dias antes do parto, pilates, fiz também, caminhava todos os dias, 3 vezes ao dia. Porque quando eu engravidei da Esther, com 7 meses de gestação,
como eu era advogada, eu não queria mais trabalhar com isso, porque era muito estressante. Eu trabalhava na área da família, né? Então, eu não queria mais mexer com isso. Falei assim, eu não quero, vou me dedicar, porque é muito estressante. E eu vou me dedicar à minha filha. Então, me dei esse luxo, né? De estar para ela, de estar para a gestação. E quando eu recebi... E sempre falei com a médica, eu fazia acompanhamento com 2. Porque eu falei assim, não vou ficar com uma só, porque se uma viaja fazer atendimento como eu quero normal, a outra tem que estar aqui. Né? Porque às vezes vai fazer uma viagem de férias ou um congresso, alguma coisa, a outra vai estar aqui. Então, sempre fiz pré-natal com 2. Todo mundo falou assim, nossa, gente, que exagero e tal. Eu falei assim, não acho exagero, eu quero ter segurança, porque eu quero um parto normal. E eu quero que seja tão bom quanto a do Pedro Lucas. E eu sabia que eu tinha condições de ter, né? Embora eu já estava com 33, né? E eu falei assim, não, a idade não será um empecilho, né? Eu vou fazer de tudo. Então, eu fiz realmente de tudo. Todos os exames que eu podia fazer, eu fiz. Me preparei fisicamente, psicologicamente, emocionalmente para aquilo. Então, quando eu tive a notícia na última ultrassom de que eu não poderia ter parto normal, aquilo para mim já foi um baque. Acabou com o seu mundo. Aquilo para mim já foi assim, como Por que a médica falou que você não poderia ter um parto normal? Porque uma das médicas, quando eu fui fazer aquela consulta que você já, né, vai de semana a semana, né, para ver se tá tudo bem, se vai ter normal mesmo, eu cheguei para fazer, nem foi no consultório dela, porque ela estava de plantão, ela me chamou para ir lá, marcou lá no hospital, e eu passei como se fosse consulta, normal. Quando eu cheguei lá, ela fez o ultrassom e falou assim, olha, Cíntia, eu tenho uma notícia para te dar. Você sempre falou que queria parto normal e tudo, mas você precisa entender que nem sempre os nossos desejos são atendidos. Tem 2 voltas do cordão enrolado no pescoço da Esther. Aí eu peguei e falei com ela, assim, tá, não, mas eu também tive. Né? Quando eu nasci, também foi assim, então tudo bem. Né? A gente só precisa ter mais cautela, né? Ela, não, o que acontece? Nessa situação, a gente não faz parto normal, a gente tem que fazer a cesárea. Aquilo eu já gelei. Por quê? Porque eu morro de medo de hospital, morro de medo de cirurgia e morro de medo de anestesia. E eu não queria, de jeito nenhum, passar por uma cirurgia. Eu nunca tinha feito cirurgia na minha vida. Nunca tinha tomado uma anestesia. E aí eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, porque ela ainda fez o gesto. Porque quando o neném vai nascer, você vai expulsar, e o neném vai nascer. Aí a contração acaba, porque é períodos de contração que a gente faz força. Na hora que a contração acaba, o cordão puxa o neném e estrangula. Ela ainda fez os gestos assim. Olha, mentira descabida. Aquilo, eu falei assim, o quê? E o Crisander, na hora, ele olhou aquilo também e falou assim, meu Deus. E ele não queria falar nada. E eu saí do hospital, aquilo foi uma sexta-feira à noite. Eu saí do hospital, entrei dentro do carro e espreguei a chorar. E o Crisander falou assim, amor, eu não posso te dar minha opinião, te falar nada, porque é você que tem que decidir. E aí eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, aconteceu isso, isso e isso. E minha mãe é muito desesperada. As mães nunca colaboram. A mãe chegou e falou assim, pelo amor de Deus, Cíntia, pelo amor de Deus, faz a cesárea, marca, porque, nossa senhora, você imagina acontece alguma coisa, você vai, o resto da vida, você vai recarregar esse peso. E eu tô assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E liguei pra outra médica que me acompanhava. Ela tava num congresso em São Paulo e só ia voltar na outra semana. E a outra médica me atendeu no telefone particular dela. Eu liguei no celular dela, falei assim, olha, fulana, tá acontecendo isso. E ela falou assim, Cíntia, eu tô num congresso, não tem como eu fazer. Procuro fulano de tal pra fazer o ultrassom e te garantir que não tem nada. Porque ela falou assim, olha, de longe não tem como eu falar que não corre risco, eu não tô vendo o que é. Então, não tem como eu te garantir 100% que não tem risco, sem o exame. Aí eu liguei pro médico que ela tinha me indicado. Nada. Liguei, nada. Ninguém atendia. Eu falei assim, Crisander, vamos esperar o fim de semana, porque ela tinha marcado na segunda-feira à noite.
7h da noite. Vamos esperar o fim de semana, porque eu não vou conseguir um médico aqui de última hora só para fazer um ultrassom para ver se tá bem. E se eu voltar no hospital, quem tá de plantão é ela. Então, vamos esperar. Aí, quando foi na segunda-feira cedo, eu já comecei a ligar para um monte de médico, ninguém tinha vaga. Todo mundo ocupado, ninguém podia encaixar, porque eu não era paciente deles. Uhum. Então, não podia. Aí, quando deu na hora do almoço, assim, eu falei assim, não vou conseguir. Seja o que Deus quiser. Já comecei a me preparar para cesárea, que eu não queria. Chegamos 7h da noite no hospital. A médica não estava. Porque, na verdade, ela tinha errado. O plantão dela não era na segunda, o plantão dela era na terça. Aí o Crisângela ligou para ela. Eu falei assim, não, vocês erraram a data. É 7h de terça-feira, mas é 7h da manhã. E o Crisângela falou assim, não vou discutir. Vou discutir que a gente já tá muito estressado, que não sei o quê. Beleza, viemos para casa. E eu já estava de jejum, né? Porque já precisava estar de jejum. Eu já estava 5 horas de jejum. Aí ela falou assim, olha, permanece de jejum, porque vai ser 7h da manhã seu parto. Faz um lanchinho leve. Como se fosse fácil, né? Uma mulher E grávida. grávida, sem comer. Só que eu cheguei em casa, eu falei assim, eu não aguento comer. Eu tô muito nervosa, tô muito agitada e tal, não aguento comer. E liguei pra minha tia, que é enfermeira, e falei assim, tia, aconteceu isso, isso e isso. Vai lá amanhã, eu tô com medo, só podia ir comigo, e pra assistir meu parto e tal. Eu falei assim, olha, Cintia, eu não vou poder assistir, porque eu tenho uma reunião lá na escola, eu dou aula, eu tenho uma reunião lá na faculdade e tal, eu não vou poder, mas eu vou mandar alguém. Pra você ficar tranquilo, eu vou mandar um ex-aluno meu, que é muito bom, e não sei o quê, e vou pedir ele pra te acompanhar. Então, tá bom. Beleza. Fui deitar, né? Porque a gente não dorme. Fui deitar e esperar outro dia. Foi passar as horas, né? Fui passar as horas. Aí, no outro dia, 7h da manhã, eu cheguei no hospital. A médica chegou às 8h. Mas, assim, eu já tinha rezado bastante, já tinha conversado bastante com o Crisângela. Falei assim, vai dar certo, amor, vai dar certo. Você tava com quantas semanas, Cíntia? 39. Uhum. Também tinha chegado a 39. Aí eu peguei e falei assim, seja o que Deus quiser. Se eu ficar nervosa, eu fiquei com medo da minha pressão subir. E esses negócios, eu falei assim, eu não vou estressar, não. Né? Se Deus escolheu essa forma, vai ser dessa forma. Só que eu já estava sentindo os incômodos do parto. Eu já estava andando de perna aberta, porque se eu fechasse a perna, eu sentia a cabecinha dela. Eu sentava para fazer xixi, na hora que eu ia limpar, eu já sentia aquele ovinho, sabe? Já tava um ovo para baixo ali, né? E eu pensava assim, gente, é a cabeça, porque ela estava encaixada. O último ultrassom a gente viu que ela estava encaixada. Eu falei assim, a cabeça deve estar aqui, porque, né, já tá na hora. E eu já sentava com aquela dificuldade, sempre de pé naquela posição de gestante que já vai parir, né? E eu falei assim, não, Deus quis assim, então vai ser assim. Aí, quando eles me chamaram para entrar, eles não deixam, né, o esposo entrar. Mesmo Que sendo uma lei. E eu com aquilo assim, eu segurando a mão do Crisângela, assim, Crisângela, é um direito meu. Né? Porque o advogado também é terrível, né? Quer arrumar barraca. Então... Só que o Crisângela assim, não, calma, amor, calma. Vai dar tudo certo, essa tia mandou a pessoa. Só que o tal encarregado lá que minha tia ia mandar não tinha chegado ainda. E a mulher tá assim, vamos lá, pra você trocar de roupa, vamos lá fazer isso, vamos lá fazer aquilo. Quando eu entrei na sala, a maca assim, eu batendo no queixo. Eu tava nervosa e com frio. Eu sou muito friorenta. Eu tô aqui segurando pra não bater queixo, que eu tô sentindo. Desliga o ar-condicionado aí. Eu sou muito friorenta. E muito gelado lá, muito gelado. Aí, eu sentei na maca, sei lá, que aqui, que é a cama, sei lá. Que trem. E vendo, entra um, sai. Entra 2, sai mais um. Entra não sei o que, e a médica na porta. Do nada, a médica começa a chamar assim, ô, fulano, vem cá me ajudar a fazer um parto.
tô precisando de você também, Beltrano. Vem cá, mas já vai fazer um parto. Eu tô assim, gente, não tem uma equipe aqui. Ela tá chamando o povo no corredor. Como assim? E era o seu. Era o meu parto. Aí eu tô assim, senta esquisita. Aí eu comecei a me dar crise de ansiedade. Aí ela chamou a anestesista. Fulana, vem cá. Aí a anestesista senta no parto, lá na sala, com uma cara, olhando pra mim assim. E eu nervosa, e ela tava vendo que eu tava nervosa, que eu fiquei o tempo inteiro assim, ó. E balançar as pernas, né? Típico de quem tá quase tendo um ataque de pânico. Aí ela pegou e falou assim, aqui, doutora, você tem que parar com essa mania de fazer cesárea sem agendar. Porque você fica chamando a equipe, todo mundo no corredor para ver quem tá desocupado, e você teve sorte. Porque eu tava indo fazer uma cirurgia agora. Só que a cirurgia foi cancelada. E por isso que eu tô à toa aqui, mas eu já tava indo para casa. Eu vou fazer, eu vou te ajudar, mas você tem que parar com essa mania. Na sua frente. Na minha frente. Nossa. Aquilo eu comecei a bater na maca. Que eu comecei a fazer assim. E aí veio uma enfermeira segurar na minha mão, falou assim, calma, você tá gelada e tal, calma, vai dar tudo certo. E eu tô assim, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Não, eu quero parto normal. Eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui não. Calma, vai dar certo. E daí a médica nem olhava pra mim. O tempo inteiro lá, catando gente no corredor. Aí, a anestesista veio e falou assim, olha, eu acho melhor você ficar calma, porque se você não ficar calma, eu te alejo. Mentira. Porque é na sua coluna Puta e eu preciso que pariu. você esteja relaxada. Porque se você não relaxar, eu não consigo não e você corre o risco seriamente de ficar aleijada. É sério? Ela falou isso com você? Desse jeito. E eu tô assim, ai meu Deus. Eu comecei a chorar. Aí que a mulher fica com mais medo mesmo, é que fica desesperada mesmo, mãe. Eu não queria isso aqui, eu tô aceitando isso aqui porque a médica falou que um cordão enrolado no pescoço é arriscado pra minha filha, mesmo sabendo que isso é mentira, eu vou nessa. Mas eu não Nesse sabia momento você não que era sabia que era mentira. Eu não sabia. Aí a anestesista chega e fala. Se você não ficar quieta, você ainda vai ficar aleijada. Meu Deus do E céu. tudo sendo culpa Não- minha. Não colabora com isso aqui, né? E a minha cabeça pensava assim, gente, se eu não passar por isso e minha filha morrer, eu morro, porque como que eu vou fazer? Né? Eu não vou ter psicológico para aguentar essa culpa. Aí, beleza, me colocaram lá sentada, né? E falou assim, ó, não mexe, segura minha mão, a outra fazia massagem no meu pé, e a outra fazia massagem na minha mão para eu relaxar, e tudo, e aquilo eu tava rezando. Quando ela enfiou a agulha, e eu tenho pânico de agulha, principalmente na coluna, porque quando eu tinha 14 anos, eu tive meningite, eu tive que fazer punção, que faz na coluna. E eu peguei trauma disso. Por isso, eu não queria jamais tomar essa anestesia. Aí, elas me segurando e tal. Na hora que ela enfiou a agulha, eu só fiz assim, minha Nossa Senhora. Eu só fiz assim, soltei aquele, né, porque eu tava rezando. A anestesista olhou assim na minha cara, fez assim, e olhando na minha cara, assim, cala a sua boca. Isso não é Nossa Senhora, isso é uma agulha. Mentira, cara. Gente, nós podemos encerrar o podcast aqui, que eu tô ficando revoltada demais da conta. Você tá contando e eu tô imaginando, sabe? É como se eu estivesse vendo na minha frente. A minha vontade na hora é de dar um soco na cara dela, só que as meninas estavam segurando minha mão. E eu cheguei a fazer assim, só que a mulher segurou minha mão. Eu falei assim, calma, vai dar tudo certo. Já deu anestesia, você vai deitar agora, nós vamos te deitar. Aí deitou e me amarrou. E eu, na hora, que a minha vontade era de dar na cara dela. Aí... Não te julgo. Aí, na hora que ela me deitou, as enfermeiras me deitaram e amarraram o braço lá, né? Coisa horrível, que trem, amarrado. E elas amarraram meu braço. A médica falou assim, olha, nós vamos encostar, tocar assim, né? Na sua perna e tudo. E você me fala se você tá sentindo. Eu, tá. Aí, sei lá o que ela arrumou. Sei que ela tava me tocando com alguma coisa, realmente. Eu falei assim, tô sentindo, beleza. Aí elas falaram assim, pode chamar o marido, porque nós já vamos começar. Nessa hora
que eles iam sair para poder chamar o Crisander, o tal que a minha tia pediu chegou. O tal enfermeiro chegou. E ele vendo eu nervosa, eu chorando, não parava de chorar e de soluçar, e as enfermeiras, calma, e a anestesista me mandando cala a boca, e tal. E na hora que começou a cortar, eu senti. Mas eu não senti sensibilidade, eu senti dor, porque a anestesia ainda não tinha pegado. Eu senti a dor. Eu tô assim, ai, tá sentindo, eu tô sentindo, ai, eu tô sentindo. A anestesia virou assim, mas você não sabe calar a boca, não? Você não tá entendendo o que eu tô te falando, não? Eu não te alejei, não. É claro que você vai sentir. Nessa hora eu respondi ela. Eu falei assim, olha, eu estou escutando, eu estou entendendo. Mas ficar calma com você mandando calar a boca é difícil. Aí nessa hora, o cara chegou e falou assim, Cíntia, eu sou o fulano de tal. Eu estou aqui a mando da sua tia Norma, que me mandou vir aqui e ela está chegando daqui a pouco. Eu tô, hã? Aí ele falou assim, a sua tia Norma. A Norma Sueli, sua tia, sabe? Tá lembrando dela? Que dá aula lá na Escola do Futuro, porque todo mundo já sabia quem era a Norma. Ele E de falou quem que ela era para mais que esposa. a equipe em questão anestesista, Parasse Escutasse. de fazer o que estava fazendo. mas ele viu, ele presenciou tudo isso. Sim, viu esse finalzinho, né? Uhum. Aí, na mesma hora, todo mundo calou a boca, todo mundo arregalou o olho e ela saiu, não acompanhou o resto do parto. Ela saiu, foi embora. O quê? A anestesista não acompanhou. Ela não ficou durante a cirurgia? O anestesista fica até o final. Você tá brincando? Ela foi Que a embora. médica fez a cirurgia sem anestesia. anestesia. Puta que... Que pariu, Cíntia. Eu tô falando até os trem que não pode aqui, olha só. Não é programa pra maiores de 18. Ai, é menores de 18. E esse vai acabar. Aí o Crisander chegou. No que o Crisander chegou, que eu já tinha me acalmado um pouco, mas na hora que ele chegou, eu comecei a chorar de novo. Eu falei assim, Crisander, o que eles estão fazendo comigo, Crisander? O que eles estão fazendo? Eu não tô aguentando, eu tô passando mal, eu quero vomitar. O que eles estão fazendo? E o Crisander não sabia, nunca tinha assistido um parto. E ele filmou. Eu nunca assisti, eu não consegui assistir. O parto eu nunca assisti. A amiga minha, Daniele, assistiu e falou assim, nossa, mas que parto Nessa bruto. filmagem pega alguma coisa? Não sei. Não sei te falar porque eu não assisti. Ela não fala, sua amiga? Ela só fala assim, nossa, mas que parto bruto, nossa. Ela se sentiu mal de assistir o parto. Eu nunca assisti. Uhum. Até hoje, nem sei onde o Crisander guardou, porque eu não quis assistir. Eu sentia muito soco aqui. Muito soco. Fazia assim, meu peito vinha cá assim, ó. Fazia assim mesmo, assim, ó. Tum, tum. Eu falei assim, gente, o que eles estão fazendo? Eu tô Crisander, eu vou vomitar. Crisander, eu não tô aguentando. Pede pra parar, Crisander, eu vou morrer. Eu vou morrer. O que eles estão fazendo? Eu não tô aguentando. E tal. Aí depois é que eu fui ficar sabendo que a Esther, como ela já estava saindo pela vagina, eles tiveram que fazer a manobra para voltar a Esther e passar ela pelo buraco da cesárea. Então, por que estava fazendo assim? Porque a médica estava fazendo assim com a Esther o tempo todo, para ela voltar. E aí ela tinha... Ela já tinha ultrapassado pela pelva, ela já tava lá Já, eu sentia, embaixo. ué, eu sentia ela. Eu sentia, minha vagina não estava normal, minha vagina estava bolada para baixo. Eu sentia. E aí, ela, pronto, nasceu. Graças a Deus. Circular? Nasceu. Tava com o diagnóstico da sua médica? Quando nasceu, tava com circular? Pois é. O Crisander chegou e falou assim, você já tirou o cordão do pescoço dela? Ah, saiu na hora do... Mentira, cara, não acredito. Ah, safada, ordinária, canalha. Aí, mas a gente deu graças a Deus que já tinha nascido e chorou. E eu tava assim, chora. E na hora que ela deu aquele berro, eu, ai, minha filha tá viva. Nasceu. Graças a... Aí, pelo menos, aí você fica assim, ó. Pelo menos eu não vou carregar a culpa de ter acontecido alguma coisa com ela. E até então, pra mim, cesárea era aquilo. Eu não sabia que não era. Pra mim, cesárea era tudo aquilo ali. Você teve já a sua impressão. É. Você viveu aquilo e achou pra que mim, era cesárea normal. era aquele tem horrível. Eu só tinha certeza de que não era normal a anestesista ficar me mandando calar a boca. Né? Isso eu tinha certeza. Agora, o resto, pra mim, era novidade. Pra mim, era aquilo ali.
Eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida. Como não foi uma experiência bacana, se você precisasse passar por uma nos próximos anos sem ter essa imagem quebrada, você ia ficar apavorada. Eu vou Não ia passar ter, né? por aquilo de novo. Não ia ter. Lógico que não ia ter. E falaram com o Crisandro, você tem que acompanhar o bebê, né? Aí o Crisandro foi acompanhando o bebê, eu fiquei lá sozinha, foram me costurar, foram me limpar, que não sei o quê. Até aí tudo bem, a médica hora nenhuma olhou pra mim, hora nenhuma. E falou assim, pode levar pra sala lá, que você fica numa sala... Em observação depois. É em observação. No mas tem um pós-operatório nome, ali. a sala lá. E eu tô lá, assim, gente, com tanto frio. Dá uma coberta. Gente, eu tô com frio. Eu roxa. Eu olhava meus braços assim, tá aquelas... Sabe quando você tá muito frio, não fica aqueles desenhos coxinhos assim? Aham. Eu tô com frio, eu tô com frio. Ah, nós já vamos trazer a cobertinha. Dá uma raiva falar no diminutivo. Mãezinha, cobertinha. Nós já vamos trazer cobertinha. Aí, e nada da cobertinha. E eu morrendo de frio, batendo queixo de frio. E chegou uma menina lá que tinha colocado silicone, toda cheia de coberta. Eu tô assim, quase que eu pedi a menina, ô, me dá uma aí. Não é que você é egoísta. Aí me mandaram pro quarto. Não sei quantas horas depois eu fiquei um tempão lá sozinha, olhando pro teto. Falei assim, meu Deus, e agora? Parto normal, não tem nada disso. Eu falei assim, ai, Senhor, se você me der outro filho, não deixa eu passar por isso, não. Não deixa o cordão enrolar no pescoço, não, que eu não vou passar por isso de novo, não. Olha, a gente que entende um pouco, você hoje também entende. A gente já viu o que você passou. E uma mulher, quando vê uma outra sendo violentada ou escuta um relato, a gente se compadece, tá? Então, assim, sinta-se abraçada por nós, porque realmente não foi uma experiência bacana. Você realmente não foi respeitada. Você sabe disso hoje e tem consciência de tudo isso, né? Então, para quem também já teve experiência semelhantes às da Cíntia, a gente envia agora um abraço, realmente se compadecendo com a sua experiência. E que você não se cale, você tenha coragem de fazer como a Cíntia, de trazer, de divulgar, de propagar para que outras mulheres não possam ser mais uma nas estatísticas, né? Porque até então, até acontecer com a gente, na verdade, a gente nem conhece histórias, né? Porque até acontecer comigo, eu nunca tinha escutado nada, né? E eu fiquei apavorada, porque eu chego no quarto, ou seja, eu já estava 18 horas sem comer. Quando eu cheguei no quarto, eu fiquei pensando, na minha cabeça, assim, não era o primeiro, né? Eu ficava assim, gente, não sei como é cesárea. Eu olhava assim pro Crisandro, eu falei assim, gente, que hora que eu vou comer? Porque eu preciso comer para dar leite, né? Será que aí você vai chegar, vai mamar, eu vou ter leite aqui, o leite vai descer, né? Porque como que eu vou dar leite para essa menina? Até então, né? Aí cheguei lá no quarto e tal, veio as enfermeiras olhar o ponto, olhar o negócio e tal. E veio com um remédio, 2 remédios. Um pra dor, porque eu já tava começando a sentir dor, e um outro remédio pequenininho assim, fofo. Na hora, eu não questionei, Crisandro não questionou, tomei os 2, né? E eu resolvi perguntar, assim, eu tomei remédio, não perguntei. Cabeça minha, não perguntei. Que remédio que era esse? Um era Tilenol e o outro Lactopurga. Na hora que ela falou Lactopurga, eu falei assim, ué, Lactopurga? Mas isso pra quem tem prisão de ventre, ué? Ela é. Eu falei assim, mas minha filha... Aí nessa hora eu fiquei nervosa. Eu falei assim, deixa eu te falar um negócio. Eu tô há 18 horas sem comer. Eu não comi até agora porque vocês não liberaram. Vocês me deram Lactopurga. Eu não tenho nada aqui não, minha filha. Aí ela falou assim, não, mas... Aí a mulher gelou. A mulher gelou. Eu falei, eu não tô com prisão de ventre, eu nem sei se eu tô com prisão de ventre, não tem nada aqui pra ir no banheiro. Como é que eu vou saber se eu tô com prisão de ventre? Aí minha mãe chegou. Minha mãe chegou e falou assim, o que foi, Cíntia? Eu falei assim, me deu um Lactopurga. Minha mãe, quê? Minha mãe já desconfiou o que ia acontecer. Meia hora depois, o que eu não podia levantar a perna, não podia levantar, não podia fazer esforço, não podia fazer nada por causa dos pontos, meia hora depois eu tava em pé. Abraçando as minhas pernas, de dor, de cólica.
efeito do lactopurga. Só que o lactopurga ia expulsar o quê? Não tinha nada. Não tinha. E o Crisano falou assim, gente, liga pra médica, pelo amor de Deus. Eu gritava, eu berrava, eu ficava assim, mãe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí a minha mãe tá assim, Cíntia, você quer mamar. Mãe, tira essa menina de perto de mim. Porque como que ia apoiar aqui? Tava tudo doendo. Aí o Crisander foi dar remédio para a dor passar. A médica não prescreveu. O Crisander saiu, foi na farmácia, comprou um remédio, voltou, me deu. E o Crisander falou assim, ou vocês dão comida para essa menina agora, ou vocês vão ver o barraco que eu vou fazer. Porque até agora ela não comeu. E vocês deram lactopurga para ela. Ela tem que amamentar e não tem... Aí ele falou assim, não tem nada nem para ela cagar, porque não tem nada no estômago. Aí eles pegaram e me deram uma sopa. Aí eu comi a sopa, aí depois de umas 2 horas eu consegui ir no banheiro. Aí o efeito lactopurga passou. Mas eu fiquei 4 horas sentindo dor. Ô, Cíntia, sua primeira experiência de parto foi ok. E o nascimento da Esther foi, vamos chamar de traumático, né? Não foi do jeito que você imaginava. Foi por uma indicação de cesárea que não é real. Porque a gente sabe que o circular de cordão, né? Que quando o cordão tá enrolado no pescoço do bebê, não é uma indicação de cesárea. Os bebês nascem de parto normal com o cordão enrolado no pescoço. Inclusive, fica esse alerta. Cordão não enforca bebê, não sufoca bebê, tá? Fica esse alerta. Quando alguém falar com você assim, tem que fazer a cesárea porque cordão tá no pescoço. É mentira. Cai fora. Corre que é cilada. Então, eu sei que a experiência foi ruim. Mas hoje, como que você descreve essa experiência? Quais palavras você dariam para essa experiência do nascimento da Esther? Criminoso. Porque a médica, em momento algum, desde a hora que eu entrei para fazer, ela não olhou na minha cara, me mandou lá para a sala de observação, não foi lá, me mandou para o quarto, não fez, eu nunca mais vi a médica. Ela não passou Não depois, passou no dia visita, seguinte, não. horas depois, Como nada. é que você recebeu o alta? A residente que me deu. A residente me deu alta e com um recado ainda da médica, que eu poderia procurar qualquer outro médico para tirar os pontos, porque ela não tiraria. O quê? Essa é a médica que fez o seu pré-natal. Que fez o meu parto. Que fez o pré-natal. Aí, quando eu saí do hospital, eu fui na outra médica, que eu tava fazendo pré-natal com as 2, né? Fui na outra e falei assim, aconteceu isso. Eu acho que ela viu o tamanho da cagada que ela fez. Ela não queria nem olhar na cara da Cíntia. Aí eu falei com ela, aconteceu isso. Aí essa outra médica pegou e falou assim, Cíntia, isso foi um crime que fizeram contra você, porque não existe. Aí que a outra médica me explicou. Foi aí que você começou a ter um pouco de informação sobre tudo que tinha acontecido com você. Só que ela falou assim, ó, o que eu te falei aqui, tudo que eu te expliquei, toda a conduta que eu te expliquei, fica só aqui. Então eu não tinha prova de nada do que aconteceu. Eu tô com nó na garganta, gente. Não tinha prova de nada. Porque o Crisander tudo, no começo ele não viu, ele não estava lá. Ele é meu marido, então ele não serve como prova. Os enfermeiros, a equipe técnica, todo mundo, ninguém vai depor, porque eu entendo o lado deles, né, de não depor, né, não perde o emprego, e eu não tenho. Como que eu ia falar que... Você não fez denúncia, nem nada. Não tinha como, né? Para eu fazer denúncia, eu tinha que ter prova. E o prontuário? O prontuário constava que era cesárea, por opção minha. Por opção. Por opção minha. Que legal. A indicação de circular de cordão tava lá? Não foi mencionada. Que nada, top. Nada. É como se eu tivesse realmente marcada minha cesárea. Mais um crime. É como se eu tivesse marcado, só que não foi. Nossa, foi 10. Isso aí, assim... O que ela fez, as condutas dela, tá excelente, né? E depois... Depois passou um tempo. Eu fui no Instagram e contei o que tinha acontecido. A partir daí, muitas me procuraram e falaram assim, olha, eu também tive com essa médica e sofri isso. E no Instagram, no seu relato, você citou o nome dela? Citei. Arrasou. Citei. Parabéns pra você. O nome de todas. Parabéns pra Assim você. que eu gosto, dando nome aos bois. Citei porque aí muita gente... Falei pra você, olha, quando for fazer qualquer cirurgia, se você for operar o dedão do pé e precisar de anestesia, não vai nessa fulana, tá? Vai em outro. Você sofreu, então, foi claramente uma violência obstétrica. Foi. Foi claramente. E como que isso afetou a sua saúde física e emocional depois, né, do nascimento da Esther? Eu fiquei
há uns 2 anos, porque todo mundo pergunta, né? Você tá com um menino recém-nascido, e aí, quando vem o outro? Não, você pergunta quando tá na barriga. Aí, Deus me livre, não tem outro. E meu sonho sempre era ter 4, né? Desisti. Falei assim, não vou ter, não. Então, eu falei com o Crisander, não sou ligada, não tomo remédio nenhum. Sou alérgica a qualquer tipo de contraceptivo. Então, não uso nada. É pela graça de Deus. Mas eu falei assim, se pela graça de Deus vier eu não vou ter aqui. Eu vou pra Eu vou fora. pra fora. Aqui eu não vou ter. Isso é uma imagem que tem sido transmitida muito aqui, né, na nossa região aqui. Prefere ir pra fora pra buscar um atendimento do que tentar um atendimento aqui. Porque eu até hoje, eu não consigo. Eu vou em hospital, eu entro, mas se eu precisar de qualquer coisa, eu já fico tensa. Eu já fico olhando, mas quem que é o médico? O que esse médico é? O que ele faz? Eu não tenho segurança nenhuma. A partir dessa experiência com o nascimento da Esther, você ficou traumatizado com o hospital? Total. Você não sei quem que tá lá dentro. E você não pode falar, porque todo mundo fica assim, não fala não, porque senão... Então, esse negócio de não falar parece que é uma cultura que cria, né? Que ela tá criando raiz. Tipo assim, Não fala não Fala não, porque que é você queima pior. seu filme. Não fala não porque se você precisar, vai estar pra te atender ali e vai fazer com você o que... maldade. Como é E que aí pode? fica todas as mulheres silenciadas Com e essas medo de coisas precisar do continuam hospital. acontecendo. Elas ficam retraídas. Só que assim, eu tenho uma cara de boazinha. Tem mesmo. Eu tenho, né? Eu tenho a cara de Sandy, né? Aquela coisa paz, né? Cara de Sandy. Só não pode pisar no meu pé. Meu Deus, cara de Sandy foi a melhor coisa. Se pisar no meu pé, acabou. Aí eu já chego no hospital e eu não sou sem educação, lógico que não. Mas eu já mostro que eu tenho conhecimento de causa, né? E que hoje em dia eu faço qualquer coisa no hospital, eu faço com o telefone na mão. E as pessoas veem que eu tô no WhatsApp com alguém, que eu tô em vídeo chamado com alguém. Hoje eu faço assim. Pra ter provas. E segurança. Pra ter segurança também. Você ficou alguma sequela depois da cesárea da Esther? Alguma sequela física? Sim, na coluna. Fiquei com uma lesão na coluna. Na S5L1, ou o contrário, os números aí. É a última vértebra antes do cóccix. Porque aquele movimento de voltar a Esther, nossa coluna são ossinhos, né, interligados assim, né? O meu foi pra fora. Por causa do movimento. E sentia dor por isso, né? Terríveis. Precisou de intervenção cirúrgica? Não, porque eu não tenho coragem. Se tiver coragem, Mas precisa. Só que assim, eu consigo viver bem com isso se eu fizer todo um tratamento que é vitalício. Né? Ou seja, eu fiz 20 sessões de fisioterapia, eu faço pilates, faço musculação e dieta. Eu não posso engordar, não posso ficar acima do peso, porque me prejudica, então eu tenho sempre que manter. Então a sua sequela ela não foi solucionada, ela continua, você convive com ela. Eu convivo com ela. Né? Então, assim, eu não posso pegar peso, não posso exercício de academia. Sabe aqueles que você coloca aqui para fazer agachamento? Eu não posso fazer, porque eu não posso colocar peso aqui, né? Então, mas também não posso deixar de fazer musculação. Eu tenho que manter a musculação em dia, porque eu tenho que fortalecer todo o meu músculo abdominal, coluna, quadril. Eu tenho que estar com ele fortalecido, porque senão dói muito. Eu fico sem andar. Que isso? Cinti, quando é que você percebeu que tava com essa sequela? Eu tive uma inflamação na coluna, e aí eu fui procurar o ortopedista, né? Porque eu fiquei 3 dias sem andar. Fui na quiropraxista, ela instalou minha coluna toda, fez algumas sessões com ela, melhorou, mas não resolveu. Aí fui no médico, e aí ele foi me dando um anti-inflamatório e um remédio para dor muito forte. A minha urina saía verde, de tão forte que era o remédio.
E aí, com isso tudo, eu engordei 10 quilos, porque foi época de pandemia. Então, eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir andar, não vou conseguir trabalhar, o que tá acontecendo comigo? Não sabia o que era, né? No começo, antes de dar essa forte inflamação, eu achava que era sequela da anestesia, porque todo mundo que toma hack fala assim, nossa, depois você toma hack, sua coluna nunca mais é a mesma. Uhum. Então, eu achava que as dores que eu tinha frequente, de não conseguir agachar, de não conseguir trocar um menino numa cama, e tudo, era hack. Né? Eu não imaginava que seria isso. E ficou muitos anos, eu fui descobrir isso, aí você vai fazer 6 anos agora em agosto, eu fui descobrir isso ano passado. Né? Então, assim, aí eu fiz 20 sessões de fisioterapia, enquanto tirei radiografia, não dava pra ver nada, e a dor continuava. Até que o médico falou assim, vamos fazer uma ressonância magnética. Aí fiz a ressonância, eles viram a protusão, né? Chama protusão, que tá protuso, o ossinho. Aí, e todo mundo olhava, fisioterapeuta, o médico, todo mundo olhava assim, gente, mas você é uma pessoa que faz atividade física frequente, pilates e tal, uma pessoa que a vida inteira sempre fez, né? Cuidou tanto da gestação, principalmente de segunda. Como você caiu? Não, não caí. Você nunca caiu, bateu o coco no chão? Não, nunca caí. Cavalo, você andava de cavalo? Nunca andei de cavalo, morro de medo que é bicho. Acho lindo, mas morro de medo. Você nunca, né, você dirige muito tempo? Não, adoro ser madame, gosto de ter motorista. Então, assim, não tinha uma causa. Aí chegaram. Aí, falou assim, como que foi seu parto primeiro? Foi assim, sensato, não faz sentido. Como que foi o segundo? Na hora que eu contei que a médica fez assim, na hora, o médico e a fisioterapeuta... Tá explicado. Na hora eles falam assim, então tá, agora nós já sabemos como que você conseguiu isso. Porque é a única explicação, não tinha outra coisa, eu nunca tinha feito nada. Entendeu? Os problemas físicos a gente sabe que tem, né? Uma pancada forte dessa vai ter. E psíquicos, você conseguiu falar sobre isso depois de muito tempo? Como é que foi? Ah, não. Assim, eu sempre coloquei na minha cabeça, eu e o Crisande. O Crisande até hoje. Se ele chega, assim, dá uma galera grávida, ele pergunta, com quem você tá fazendo pré-natal? Uhum. Aí se a pessoa fala o nome da médica, você sai, vai em outro, o Crisande traumatiza a gestante, cara. Que ele fala assim, se você... Se for com essa médica, eu já avisa. Sai, porque aconteceu isso com minha esposa, e se for com essa médica, vai fazer a mesma coisa com você. Ele fala. E eu também sempre falei assim, ó, gente, não vai não. Vai não, que você não vai ter apoio, não vai ter nada. Isso se ela não fizer qualquer coisa pra tirar seu menino daí por dinheiro. Você precisou de algum apoio profissional para lidar com esse psicológico? Graças a Deus, não. Só apoio medicinal mesmo. Só pro físico. Que não foi barato. A vontade era de pegar, né? Mandar a conta pra ela. Eu tô em choque até agora. Cara, E você, Ana? muito forte isso aqui, hein? Eu tô muito em choque também. Eu tô com nó na garganta, na verdade. Vocês tá vendo que eu tô até calada, né? Eu não sou de ficar calada, não. Eu tô aqui digerindo tudo, porque... Putz. Pesa. Ah, eu faço não. A gente vê que existe, mas não sabe. No começo a gente fica mais... Eu fiquei com muita raiva. Na hora que eu descobri, eu fiquei com muita raiva. Muita raiva. Eu não acredito que ela fez isso. Você descobriu que isso tudo que você viveu foi caracterizado como violências obstétricas quando? Quanto tempo depois? Uma semana depois. Quando você foi na outra médica. Na outra médica. Quando ela chegou do congresso. E aí você foi pesquisando mais a fundo? Aí eu fui. Ela já tinha me explicado muito. Ela me deu uma aula. Só que ela falou que nunca sairia dali. Né? Ela me deu uma aula. Ela explicou tudo e tal. E lá dentro ela viu que aquilo fui me dando um ódio. Eu saí do consultório dela querendo ir lá na outra e quebrar o consultório da outra toda. E o Crisando comigo também. O Crisando falou assim, se eu ver ela na rua, eu vou atropelar. De tanto ódio. A gente, em momento algum, a gente se sentiu com medo. Porque tem gente que fica morrendo de medo, né? Não, a gente ficou com ódio mesmo. O sentimento que dominou nós dois foi a raiva, o ódio, a vingança. Porque foi criminoso o que fizeram, Porque né? foi.
E quando a gente vê um crime, principalmente acontecendo com a gente não fica com medo, a gente fica com raiva, a gente quer justiça por aquilo ali. Lógico, gente, quantas vezes eu tive que, sabe, eu na igreja, assim, eu tiro esse ódio de mim, que se eu contar com essa mulher na rua, eu empurro ela debaixo de um carro. Você já viu ela depois disso? Eu vi ela uns 8 meses depois. E nunca mais. Até Até hoje. Eu vi ela na Americana. Nessa vista, como é que foi? Ai. Eu tive que segurar o Crisander. Eu tava com a Ódio. Esther no colo, eu tive que segurar o Crisander. Eu realmente tive que segurar ele. Eu segurei no braço dele pra ele não falar nada. ela viu vocês? Ah, não sei, ela é velha, nem sei se ela pegou. Ai, meu Deus. Ô, Cíntia. Quais são as mudanças que você gostaria de Passou, ver? tá, gente? Ó, Passou, já deixando claro que a raiva ela passou e agora ela tá contando isso aqui pra gente de boa. Ela só tá lembrando do que ela viveu, tá? Mas quais são as mudanças que você gostaria de ver no sistema de saúde pra prevenir, pra combater que esse tipo de coisa aconteça com outras mulheres? Eu acho que uma das principais coisas é a gestante e a puerpéria, né? Ser ouvida. Gente, abra um canal, possibilite ela falar. Porque a gente não pode falar. E se a gente fala, a gente é duramente oprimida. Então, eu acho que a gente tem que ter um canal que a gente possa falar. Estou passando por isso. Estão fazendo isso comigo. E as autoridades acreditarem, tomarem as nossas dores, agir, né? Se a médica X tem tantos relatos que fala que ela faz isso, você vai precisar de prova documental? O mínimo que deveria ser feito uma investigação. O mínimo. O mínimo. Pra começar. O mínimo. É abrir um hospital, abrir uma sindicância, abrir alguma coisa, mas não, nós vamos investigar essa médica. Nós vamos colocar uma pessoa ali para vigiar. Nós vamos investigar essa anestesista. Nós Você vamos tem investigar esse noção de enfermeiro. quantas mulheres passaram pela mesma situação que você depois, quando você se abriu pra falar publicamente? Que me procuraram e contaram, foram umas 20. Jesus! E me contaram relatos. Não chegaram a esse ponto. Mas passou. Mas teve. Ela realmente, eu precisei, meu ponto inflamou e ela não me deu suporte. E são pessoas que não foram ouvidas, né? Ninguém. Então, assim, a gente tem umas estatísticas sobre violências obstétricas. Eu sou suspeita a falar também porque eu fui vítima também. Não no patamar que você, tá? Mas também fui vítima, já contei pra Ana. Às vezes a gente revive tudo quando escuta uma outra pessoa vivendo. Então eu bato muito nessa tecla. A gente tem as estatísticas aí que são cerca de 25% das mulheres são vítimas de violências. Mas vale lembrar que nessa porcentagem aí, né, São mais ou menos, muitas. existem várias que não são ouvidas. Então tem muita mulher que não tá nessa estatística. 25% tá na estatística. E os outros % que não tem coragem Só de falar, que não 20. tem espaço pra falar. Só 20 já foi. Mas a Cíntia, qual da experiência dela? E ninguém tem coragem de falar. E eu falava assim, gente, coloca. Ah, não, Cíntia, e tal. Você sabe, cidade pequena. Depois a gente precisa do hospital. E tal. Mas não é uma questão com o hospital. É uma questão com a profissional. Gente, não foi... Foi dentro do hospital? Foi. Mas eu acredito que quando a gente pega um trauma, a gente não pega um trauma só de uma situação. A gente pega um trauma de um contexto todo. Então, a gente fica com trauma do hospital, a gente fica com trauma da secretária do hospital, da tesoureira do hospital, do RH. Você generaliza. O subconsciente da pessoa já coloca como aquele lugar Sim. não é bom. E todos que estão ali também não são. Né? Então, acaba que a pessoa fica com medo, assim, depois eu preciso do hospital, eu chego lá. E há profissionais E profissionais, né? Tem profissionais Excelente. excelentes. E tem essa. Exatamente. Exatamente. Que roda. As mulheres precisam ter lugar pra falar sobre isso. Elas precisam Eu se sentir acho que seguras tem. pra falar Elas sobre têm que isso. ser. E eu acho, sinceridade, que elas têm que
falar assim, fulano de tal fez isso comigo. Dar nome aos bois. Eu dou. Ao que eu passei, eu dou nome aos bois. Eu sou também dou. tipo seu esposo, assim. Eu Você tá também dou. fazendo pré-natal com quem? Com fulano. Ai, não vai. Não vai. Você vai ser mais uma. Exato. Sabe por quê? Porque senão nunca vai parar. Se não começarem a ser penalizados, isso nunca vai acabar. E serão mais gestações frustradas. Serão mais sonhos dilacerados. Por quê? Porque eu tinha um sonho. Eu me preparei para aquilo. Eu me preparei para o momento mais lindo, belo, perfeito da minha vida. Porque dessa vez estava acontecendo tudo perfeito. E você foi roubada. Não, Ela roubou tiraram isso. descaradamente essa... Ela roubou o seu parto. Ela já tava Descaradamente. pra nascer ali. No começo, quando eu escutava outras pessoas falando, ai, meu parto normal foi assim, 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 eu chorava. Não na frente das pessoas, mas eu ia para um banheiro, eu ia para um lugar e chorava. Por quê? Porque eu não tive. Por que o meu não Aí foi? eu mesma, eu não fui em psicólogo nem nada, mas eu falei assim, gente, mas o do Pedrux foi bom demais. O da Estel eu passei por isso, infelizmente, mas ela Tá bem, tá linda, saudável. maravilhosa, perfeita. Hoje eu tô ótima. Hoje eu sei o que eu preciso fazer para eu não sentir dor na coluna, para eu não travar de novo. Hoje meu marido se especializou em muito mais coisa, porque ele fez vários cursos Pra te para ajudar. me ajudar. Então ele tem curso hoje de liberação miofascial, de massagem terapêutica, de tudo para me ajudar. Hoje, quando a minha coluna dói, ele sabe colocar ela no lugar de novo e aliviar as minhas dores. Então, assim, trouxe também muitos benefícios, Uhum. né? E hoje eu vivo normal, né? Só não posso ficar sem fazer atividade. Se eu ficar uma semana sem fazer atividade, sem me alongar, sem fazer atividade, ela dói. E também não pode ficar sem falar sobre isso. Quando a gente se cala, a gente vai dando espaço para isso continuar acontecendo. E pensa só, ao longo dos anos pode ser a Esté passando pelo que você passou. Exatamente. Deus que me livre. É por isso que a gente tem que falar. Se a gente não falar agora, daqui a alguns anos são as nossas filhas que vão estar passando por isso. Se a gente não combater isso agora, é a Tereza, é a Esté, é a Maria Júlia, que vai estar passando por isso. Nós não estamos fazendo isso por nós. São Pelos pelas próximas próximos. pessoas, próximas gerações, próximas gestantes. Gente, a gente tem que falar sobre isso quando acontecer algo desse tipo, desse nível. Não só desse, mas qualquer tipo de violência obstétrica. A gente precisa falar. Encontre grupo de apoio. Procurem doulas. As doulas gostam e são boas ouvintes. Procurem as doulas para vocês falarem sobre isso. Contarem, olha, aconteceu essa e essa coisa comigo, isso é normal? Procure uma amiga que conhece um pouco mais sobre parto, mas falem sobre isso. Existe espaço para vocês falarem. Nós estamos aqui criando esse espaço, ampliando ainda mais esse espaço para vocês falarem sobre isso, para que a gente evite que outras mulheres vivam uma experiência como a da Cíntia. E além de você buscar a doula, tem uma base que você precisa dela fundamentalmente para poder não passar por isso, que é a informação. Você precisa conhecer. A Cíntia não conhecia quando ela teve a cesárea dela, né? Ela conheceu depois. Mas se você conhecer antes, Larissa, vai garantir que eu não seja mais uma na estatística? Não garante. Mas reduz muito. Muitos números. Né? Reduz as chances de ser. O conhecimento te previne de muita coisa. Exatamente. Porque quando você chega num lugar que você não tem conhecimento nenhum do que vai acontecer, você deixa de fazer qualquer coisa. Pode Você- fazer, não, tá ok. E uma pessoa que porque você tem, não entende. que a gente olha e fala assim, é uma autoridade no assunto, ela fala, a gente fala, então tá bom, ela sabe o que ela Ela tá sabe o falando. que ela tá fazendo. Né? Você não espera que ela tá mentindo pra você porque ela quer Por receber o interesse dinheiro daquele pessoal. parto, entendeu? Por interesse pessoal. E você confia, você acredita, você... Não, peraí, né? Ninguém vai mentir a respeito do assunto. Agora, se você tem conhecimento, na hora você liga o seu alerta. Não, peraí, isso não é bem assim, não. E aí você questiona a própria médica. Você, olha, não é assim, não. Eu estudei sobre isso. Isso não acontece assim, 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 não. E é uma delícia quando a gente questiona. Hoje É eu gostoso. essa noção. Hoje, em qualquer lugar que eu chego, tô sentindo isso, isso e isso. Eu procuro saber em casa, procuro me informar, ligo pra um, ligo pro outro, né? Ligo pra minha irmã. Você não se contenta só com a
com a primeira fala, com o primeiro diagnóstico. Não, você vai. Eu vai vou procurar ouvir saber, outros profissionais, outras visões, né? Outras procurar experiências, outros estudos. Às vezes um estuda um pouquinho mais do que o outro. Eu quero o melhor para mim, Uhum. né? O conhecimento, gente, é liberdade. Sempre digo isso. Conhecimento é liberdade. Então, você tem que buscar o máximo que você conseguir, né? E hoje, na época da Esther também, não tinham. Eu, pelo menos, não conhecia, né? Nem ouvia falar. Em doulas aqui em Manhuaçu. Sabia fora. Aqui, não. E hoje eu acho fundamental. Não é porque eu tô aqui, não, mas hoje eu acho assim, gente, se você puder ter alguém que conhece, que sabe, que te ajuda, que te acalma, que está ali com você, no momento em que você está sentindo dor, né, e que você não está raciocinando, você não está em condições de pensar no que é melhor para você, porque você está sentindo dor, mas tem alguém que está pensando por você tudo isso. Então, nossa, isso aí traz para você tranquilidade, paz, um bom parto, uma boa hora, né? Ah, Cíntia, mas tem muita gente que não vai ter, às vezes, condições de pagar para acompanhar o parto, né? Mas vale você acompanhar o programa, porque cada programa que você assiste É uma experiência diferente. e você aprende. É uma gotinha no balde de informação, né? Uma gotinha. Ué. Pelo menos você não vai chegar lá cru igual eu cheguei. Gente, e tem tanto conteúdo gratuito bom na internet hoje que uma gestante não pode falar assim, não tive acesso à informação. Exato. Exato. Tem muito conteúdo bom que você consegue estudar gratuitamente na internet para você ir preparada para o parto. E você tem acesso à internet hoje em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Às vezes você tá lá passando o dedinho, só vendo. Tá rolando o os feed. videozinhos. É. Pega o dedinho e vai rolar informações que vão te agregar. Vai lá, ó, vai lá no Instagram. O marido também tem que buscar. Concordo. Sabe por Eu acho quê? muito Porque importante. na hora que acontece uma informação dessa, nós gestantes, os hormônios da nossa tá assim, ó. Aham. Isso quando eles não estão assim. Não é? Então a gente recebe uma informação dessa, a gente olha, a gente fica perdida, a gente não sabe o que ela, né? Eu falo assim, gente, eu vou, eu não vou, eu penso, eu não penso. Aí, se o marido tiver conhecimento, ele vai chegar para a esposa dele e falar assim, calma, amor, vem cá, lembra, respira. Lembra que a gente estudou isso, isso e isso? Agora, se ele não souber, ele vai ficar tão doido quanto a mulher. Aí vai pirar, vai surtar. O marido tem que participar de tudo, até do estudo. Principalmente se ele quer estar lá no parto. Tem que Principalmente, participar, porque olha, senão ele vai chegar lá, tudo que fizer, vai falar assim, ah, não, tá certo. tá certo, pode fazer. É. Pode fazer, eu autorizo, pode fazer. E às vezes tá fazendo um negócio que Que não é bom, vai até cortar o pulso. Cíntia, você faz parte. Hoje do nosso formigueiro, né? Que a gente fala que a gente faz trabalho de formiguinha. De pouco a pouco, informando. E hoje você faz parte. Você vê que... Você consegue ver diferença nessas pessoas que você ajuda, que você molda, que você dá um toque, que você dá um pouco de informação sobre isso? Sim. Vira e mexe, eu deveria até falar mais, né? Mas não, porque sabe quando você conta uma história, você fala assim, já contei. Mas outras Vou pessoas ficar ainda contando não... toda hora. E o tanto que então não te não. acompanhou nessa primeira... Eu não te acompanhei na primeira abertura. Eu não acompanhei. Não, então... A gente pensa assim, já contei. Né? Vou ficar contando toda hora, o povo vai achar que é chato, né? Falar que eu tô... Escreve um livro. Que aí, né? O povo vai acompanhar. eu quero um autografado. Mas vira e mexe, pô, com carinho. Vira e mexe quando alguém pergunta assim, Cíntia, eu fiquei sabendo, não sei quem contou, que viu uma vez, que você contou assim. E aí, com quem que foi? Eu falei assim, foi com a fulana de tal, ela mora em tal lugar assim. E a outra é fulana, casado com Beltrano. E foi assim. Sabe assim, até o CPF. Eu Tá quero doido? saber. Eu não sei. Os nomes, mas no final do programa. A gente não pode dar nome aos bois aqui na mesa. Mas foi te saber. Fofoca, hein? Uai, Fofoca. gente, eu preciso Ah, preparar. não. Eu preciso preparar, preciso. Com certeza. Vai que eu vou cair numa Vai dessa que, né? depois. Deus que me guarde. Aí eu falo e tudo, e muitas chegam e falam assim, nossa, bom saber e tal. Eu tava realmente indo marcar consulta com ela. E aí muda. Eu falei assim, nossa, graças a Deus que mudou, né? Hoje em dia ela faz isso?
Não sei. Mas se ela não teve sanção de ninguém, com certeza continua. Se ela continua ainda atendendo, como eu falei, ela é velha. Se ela continua atendendo, com certeza ela continua fazendo, porque não deu pepino pra ela até hoje. Se tivesse dado, ela tinha aprendido a lição, né? E às vezes pra ela é uma coisa natural fazer isso, né? Às vezes pra ela é Tá natural. dando certo, né? É normal, Ela tá nunca tive nenhum A problema. dela, tá dando certo. Tá entrando. Tá entrando, ninguém As nunca fez pistas da nada. Cíntia e de mais não sei De mais quem, um mas você monte. tá entrando. Por quê? E é tão arquitetado esse plano delas e tudo, porque elas sabem que os enfermeiros, os técnicos, os instrumentistas, o anestesista, ninguém vai falar nada, porque todo mundo quer garantir o seu emprego. Então elas sabem disso, que elas nunca tem alguém para testemunhar. Ô, gente, não tem um doido, não? Não tem, né? Podia existir um doido, né? Abrir Abrir a boca pra falar. Ou É por isso que nós temos que falar. Porque aí vai incentivando e tudo. E o mais, assim, às vezes não vai dar nenhum processo para elas, mas só do fato das pessoas saberem que tem tantos outros profissionais maravilhosos e começar a não ir nela. Exatamente. Eu a gente, sem porque a dica. gente tem que falar que É o nos últimos cancelamento. anos surgiram muitos bons profissionais. Você Muitos. indica? Eu indico. Bons profissionais, eu indico de olho fechado. Eu E indico. a gente tem que falar que realmente surgiram muitos bons profissionais nos últimos anos aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Que continue, né? Amém. Nós vamos rezar um terço por isso. Vamos sim. Ô, Cíntia, é o seguinte. Quais conselhos você daria às outras mulheres que passaram por situações parecidas com as suas ou que viveram violência obstétrica no parto mesmo, não na cirurgia? Ou que, sei lá, estão assim, puérperas. Passaram por isso há muitos anos ou estão puérperas ali com um bebezinho de poucos dias. Quais conselhos você dariam para essas mulheres? A primeira coisa que eu acho que é bom é pôr pra fora. Porque quando a gente guarda, que tem que ficar remoendo. Né? Às vezes você não vai ter coragem de falar nome, nem nada. E nem ir no Instagram e fazer igual eu fiz. Mas procurar alguém para você falar. Para você pôr para fora. Realmente. Porque senão você fica naquele sofrimento muito tempo. E aquilo te consome. Então, converse com alguém. Põe para fora. E busque conhecimento. Busque saber qual que é o seu direito. Né? Se você tá numa situação igual a minha, eu não tinha como fazer nada, porque eu não tinha prova, não tinha como provar, mas vai em algum lugar onde a sua voz vai ser ouvida. Porque quanto mais você falar a respeito, melhor você vai se sentir. E você vai descobrir que você não está sozinha, que outras pessoas também passaram por aquilo, e vai ver como cada uma superou. Né? Eu superei realmente amando muito mais a minha filha e a gestação, que foi maravilhosa, do que pensando no que eu tinha passado. Né? E superei cuidando de mim, falando assim, não, graças a Deus, aconteceu? Foi ruim? Foi. Eu fui roubada, né, do meu sonho? Sim. Mas algo muito melhor me aconteceu. É você colocar ali na balança o que vale mais. E a vida da Esther valia mais. Né? Então, para mim, eu estava salvando a minha filha. Uhum. Eu estava trazendo ela para a vida. Você não tem culpa do que Eu aconteceu. não tenho culpa de nada. E aceitei isso. Então, para mim, foi assim que eu superei. E tá com raiva? Gente, não. Você não pode viver aquela raiva. Mas você tem um momento de raiva. Tá com raiva? Põe essa raiva pra fora. Sabe? Quantas vezes as pessoas me falaram assim, nossa, mas você ficou com raiva? Quê? Eu quero matar aquela mulher. Cíntia, você não pode falar assim, não posso, eu tô com raiva. Eu estou com raiva. Se eu ver aquela mulher na rua hoje, eu empurro ela debaixo de um carro. É verdade. Vou falar que não. Mas cada dia eu falei assim, Senhor, enquanto eu estiver com essa raiva, não deixa eu encontrar com essa mulher. Com nenhuma das duas. Não deixa eu encontrar. Não permita esse encontro enquanto eu estiver com raiva. Mas acalma meu coração. Uma hora essa raiva vai passar. Vai passar. E quando passou, eu encontrei com elas. Eu vi elas na rua. Passei do lado delas. As duas. Uma vez uma, outra, e a outra, uma outra situação. Passei do lado das duas. E no meu pensamento, eu falei assim, que Deus abençoe a vida delas.
que Deus abençoe. No sentido de elas colocarem a mão na consciência e perceberem o que elas estavam fazendo. Será que teve consciência? Mas é o que a gente tem que pedir. Nós, como cristãos, é isso que a gente tem que pedir, porque isso vai acalmando o nosso coração. Hoje eu não tenho trauma, assim, de engravidar, porque eu fiquei um bom tempo assim, Deus que me livre, nunca mais na minha vida engravidar. Eu também me fechei. Porque se entrar, vai ter que sair. E se sair, não eu vai vou ser passar só por sua. tudo de novo. Exato. Eu fiquei uns 2, 3 anos pensando desse jeito. E agora não. Agora eu só acho que eu tô velha demais. Vocês falam, eu me sinto privilegiada, porque eu nunca passei por nada. Isso aqui parecido. Graças a Deus. Os meus 2 privilégio. partos foram muito Graças bons. a E Deus. o terceiro vai ser ainda melhor. Amém, Deus. Amém. Tô pronta. Quando eu vejo uma pessoa que fala assim, eu não passei, parece que a experiência aí, você pensa assim, graças a Deus, que bom, né? Menos uma que tá aqui do lado de cada mesa. Aí quando eu vejo uma que passou, por mínimo que seja, porque não tem isso de mínimo, de máximo, né? Cada cabeça... Violência é violência. E A cabeça vai aceitar de uma forma. Vai viver de uma forma. eu falo assim, meu Deus, mais uma pro lado de lá da mesa. Aí eu fico equilibrando na balança, sabe? Assim, aqui... Aí eu vejo a Ana, não passou. Opa, subiu aqui. A Cíntia passou. Nossa, que também subiu. Meu Deus, como é que a gente vai reduzir um lado? Né? Fazer a balança pesar mais para um lado que é difícil, é complicado. E a balança tem pesado muito mais para aquele lado lá, né? Exatamente. É por isso que nós estamos aqui. A balança tem pesado muito mais pro lado da violência do que para um parto respeitoso. É por isso que nós estamos trabalhando duro para que isso mude. Exatamente. Diga não, violência, né? Faz um negócio pro bem da sua gestação. Entra lá no Instagram e procura assim, doula. Vai aparecer um monte. Você segue pelo menos umas 5. Inclusive, segue a Larissa, segue a mim. E aí, quando você quiser conversar, quiser entender o que tá acontecendo, se tiver passado por uma violência, alguma coisa estranha no seu parto, na sua cirurgia, manda mensagem lá pra gente. Toda doula que você procurar vai estar disposta a te ouvir e te acolher. Tá? E vai saber te informar, né? Exatamente. Vai saber te preparar. Cíntia, obrigada a sua presença aqui hoje, ter contado um pouquinho da sua história, tá? Tenho certeza que mais mulheres vão se sentir, assim, recebidas, vão conseguir abrir um pouquinho mais a boca, soltar um pouquinho mais a voz, ou seja, relatar um pouquinho mais da sua experiência, já que aqui a gente conseguiu contar o relato. Obrigada. Só aceitar participar da nossa mesa hoje para contar de algo tão íntimo assim. Eu agradeço imensamente. Eu acho que quem tem testemunhos a gente tem que falar para poder orientar, para poder acolher. E as demais mulheres que às vezes estão com medo, não passaram por isso ainda, mas estão com medo porque não têm conhecimento. As que estão passando, as que estão tristes, deprimidas porque aconteceu com elas. É bom conhecer, é bom a gente compartilhar para poder alcançar essas mulheres e trazer um pouquinho de conforto, né? Porque só com os dias, né, que a gente vai se libertando dessa dor, dessa frustração. Só com o tempo, né? E para você que está assistindo o episódio de hoje, deixa aqui embaixo o seu relato. Não tenha medo, não se acanhe, conta pra gente. A gente vai trazer a público aqui na mesa alguma coisa, não para falar de você, mas para explicar um pouquinho mais da sua experiência, pra gente poder debater mais, né, Ana? Pra gente trazer e quebrar um pouquinho esse tabu, esse problema sobre as violências obstétricas. Obrigado, meninas, pela nossa mesa maravilhosa De hoje. Esse foi mais um episódio do DoulaCast aqui no República TV. Tchau!